Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Vamos continuar as nossas aulas sobre o grupo dos óxidos, que é um grupo aí pertencente às funções inorgânicas, assim como os sais, as bases e os ácidos. Hoje nós vamos classificar os óxidos, começando pelos óxidos básicos. Eu falo que um óxido ele é básico quando ele reage com água, produzindo uma base, ou quando ele reage com ácido, produzindo sal mais água. Vamos exemplificar usando aqui duas reações. Uma reação do óxido de sódio mais água e a reação do óxido de sódio mais o ácido clorídrico, o HCl. Na primeira reação, é uma reação que já está balanceada quando o óxido de sódio reage com a água, é formado o hidróxido de sódio, que é uma base, ok? Então, lembrando aí, o hidróxido de sódio, ele é uma base. Se nós balancearmos aqui, nós veremos que aqui haverá a formação de duas moléculas da base. Já na reação aqui abaixo, serão formados duas moléculas de sal, do cloreto de sódio, e uma molécula de água. Balanceando, aqui vai ficar 2HCl. Então, o óxido básico, ele reage com a água e produz aqui uma base, ou então ele reage com o ácido e produz um sal mais uma molécula de água. Geralmente, os óxidos básicos são formados aí por elementos da coluna 1A, 2A e até elementos da 3A, são elementos de NOx baixo, mais 1, mais 2 e mais 3. São geralmente substâncias encontradas no estado sólidos, com alto ponto de fusão e de ebulição, e que são também iônicos. Os óxidos básicos formados por compostos da coluna 1A, que é a coluna dos metais alcalinos, e 2A, a coluna dos metais alcalinos terrosos, reagem com água. Já os demais óxidos são pouco solúveis em água, ok? Então, pontos importantes: são sólidos, são iônicos, possuem alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, e somente os óxidos formados por elementos da coluna 1A e 2A reagem bem com a água, ok? E como eu dou nome aos óxidos básicos? Então, como é a nomenclatura dos óxidos básicos? Bom, nós vamos escrever a palavra óxido de, e aí nós vamos colocar o nome do elemento químico que está ali junto ao oxigênio. Então, por exemplo, se for o Na2O, nós teremos o óxido de sódio. Se for o Ko, nós teremos então o óxido de cálcio. E daí por diante. Se for, por exemplo, o Al2O3, que é o óxido de alumínio, ok? E se o elemento formar mais de dois óxidos, como nós vamos identificar, como nós vamos dar nome a esses óxidos? Vamos ver aqui, por exemplo, os óxidos formados aí pelo ferro, os óxidos que contêm o composto ferro. Nós temos dois tipos de óxido. Nesse caso, nós temos que fazer como nós fazíamos com as bases. Nós temos que encontrar o NOx do ferro. Vocês já sabem que o NOx do oxigênio é -2 e que a soma dos NOx positivos mais os negativos tem que ser igual a zero. Fazendo aqui para o primeiro,
O NOx do ferro nós chamamos de X, então nós temos 2 vezes X mais 3 vezes o menos 2, que é igual a menos 6, e isso aqui tem que ser igual a zero. Resolvendo aqui, nós temos que 2x é igual a mais 6, portanto, x será igual a mais 3. Então, nesse primeiro exemplo, o NOx do ferro é mais 3. No segundo exemplo, nós temos que o NOx do ferro, vamos chamar aqui de Y, só para ficar diferente do de cima, mais o NOx do oxigênio, que é menos 2, tem que ser igual a zero. Então, nós temos que Y é igual a mais 2. Então, vocês estão vendo? Tem o NOx maior e o NOx menor. Então, como que vai ficar o nome aqui da primeira substância, do Fe2O3? Para o NOx maior, nós vamos também escrever a palavra óxido. Vamos iniciar aqui com o prefixo do nome do elemento químico, é ferro, então é o prefixo de ferro, mas nós vamos colocar aqui, nós vamos acrescentar a terminação ico para o elemento quando ele tem o maior NOx, ok? Já no FeO, nós também vamos escrever a palavra óxido, o prefixo que é referente ao nome do elemento, mas aí nós vamos colocar a terminação oso. Então, nós temos aqui o óxido férrico e o óxido ferroso, indicando aí a diferença entre o NOx apresentado pelo elemento ferro quando está combinado aí a diferentes quantidades de oxigênio.